Então, pessoal, vamos aí para a nossa segunda parte do nosso conteúdo aqui da aula sobre curadoria digital, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte bem prática, bem mais prática, né? E que vai ajudar vocês a começar a pensar um projeto de conteúdo baseado em curadoria, né? Ou seja, baseado não especificamente em conteúdos produzidos por vocês, desenvolvidos por vocês, mas conteúdos de terceiros, né? Exatamente na história da propagação de outras histórias. Uma história que se propaga através de outras histórias. A construção do ecossistema do conteúdo. Prestem atenção nessa palavrinha ecossistema, porque ela vai ser bastante utilizada quando nós estivermos abordando a questão das estratégias digitais. Por que a gente fala ecossistema, né? E não canal, né? Essas palavrinhas muito caixinha, muito sistema. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente usa o conceito de nuvem, nós estamos falando de uma propagação de informação, de conteúdo, que se dá em diversas direções, por diversos motivos diferentes, né? E que vai se dar na base do enriquecimento desses contextos e desses conteúdos, e não mais numa, digamos assim, numa linha que tem um começo e tem um fim, né? Na verdade, nós estamos abordando um conteúdo que se desenvolve num formato de espiral. Bom, pessoal, eu vou utilizar aqui um termo que não é o mais adequado, né? Mas é o mais, digamos assim, o que todos os especialistas costumam abordar, tá? É o termo holístico. Então, a gente tem uma abordagem de conteúdo holística, né? O que seria essa abordagem holística? É uma abordagem de enriquecimento, onde essas histórias elas se desenvolvem em várias direções, né? Em vários sentidos diferentes, né? Enriquecendo esses sentidos, enriquecendo esses contextos, ampliando esses contextos, agregando novas informações e novos conteúdos. Então percebam que quando a gente fala de abordagem ecossistêmica, de abordagem holística, nós estamos quebrando aquele paradigma da informação do conteúdo que tem um começo ali e um fim, ou seja, uma linha, né? Não é mais uma linha, é na verdade uma espiral. Eu trouxe para vocês uma primeira ferramenta, né? Essa ferramenta é um canvas de inovação que nós vamos adaptar para a questão, exatamente para a abordagem de um projeto de curadoria, ok? Esse é o nosso Open Innovation Canvas, ok? É uma ferramenta utilizada em projetos ágeis e enxutos. Nós vamos ter aqui o quê, né? O objetivo da iniciativa, nós vamos ter o público, o direcionamento, a duração, o ambiente, o momento, os motivadores e as principais ações, tá? Ao longo disso, nós vamos adaptando esse canvas para que ele aceite algumas decisões estratégicas que nós precisamos tomar durante o nosso projeto. Eu queria ressaltar aqui as diferenças que nós precisamos fazer entre decisões estratégicas e decisões táticas operacionais, certo? Quando nós falamos de decisões estratégicas, nós estamos tomando decisões que não são imediatamente palpáveis, né? Mas que têm muita relação com os nossos objetivos, com a identidade do nosso projeto, certo? Objetivo da iniciativa. Vamos aqui com o objetivo de comunicação proposto, importantíssimo. Quantas estratégias nós vemos no meio digital em que nós esquecemos completamente desse objetivo de comunicação? O que seria um objetivo de comunicação proposto? Pessoal, diferença entre objetivo e meta, né? As metas, elas passam a ser quantitativas. Aqui nós temos um conceito qualitativo. Exemplo de objetivo de comunicação proposto: informar o meu público-alvo, os meus usuários,
sobre um acontecimento específico, sobre características históricas de um determinado acontecimento. Então, eu tenho aqui um objetivo que é, digamos, um pouco mais amplo, né? Eu nunca vou ter objetivos muito pontuais, eu tenho um objetivo um pouco mais amplo: informar, aumentar o nível de informação, aumentar a profundidade daquela informação, aumentar a profundidade daquele assunto, tornar o meu usuário um pouquinho mais articulado em determinado assunto. Então vejam que esse é um objetivo um pouco mais amplo. Quando se trata, por exemplo, de uma curadoria digital voltada, por exemplo, para uma marca, né, para uma empresa, por exemplo, então eu vou ter uma associação com o objetivo de comunicação daquela marca, empresa ou instituição, né? Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando para uma universidade, né, aquela universidade ela tem um objetivo de comunicação, né, que é justamente divulgar o padrão de educação que ela oferece, os cursos que ela oferece, né, a metodologia de ensino, aquele modelo pedagógico, certo? E isso deve estar, no caso do nosso projeto de curadoria, associado, ok? Então, nós não podemos, quando temos a marca, não podemos fugir, não podemos ter um grande abismo entre esse objetivo de comunicação da marca e o objetivo de comunicação do nosso projeto de curadoria específico. Vamos lá? Para o nosso segundo tópico, o público, né? O nosso público, pessoal, ele vai ser um público muito mais segmentado, né? Nós vamos, inclusive, em alguns momentos, em alguns casos, chegar até o conceito de persona, que é um conceito que a disciplina de experiência do usuário trata com bastante detalhe, com bastante atenção, bem minuciosamente, ok? Então, para quem nós estamos propondo esse projeto de curadoria? Quem é esse usuário? Em quantos grupos ele se divide? Quais são os hábitos desse usuário? Qual é o contexto em que esse usuário necessita desse conteúdo, certo? Vamos então para o direcionamento. Quais são as minhas principais fontes? Então percebam o seguinte, pessoal, novamente uma diferença com relação à comunicação convencional, né? Eu vou utilizar essas fontes de uma forma muito mais livre e eu posso, inclusive, recorrer a um conselho curador, ou seja, um grupo de pessoas que pode me ajudar a construir esse conteúdo ao longo do tempo, percebem? Lembrem-se de que nós não precisamos ter um começo e um fim, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto de comunicação na nuvem, né, que está se dissipando em várias direções, né, que está se capilarizando dentro dessa nuvem através de muitas outras histórias. Então eu posso ter esse conselho curador para me ajudar, né, para me apontar novas fontes, para apontar novos conteúdos, para de repente atuar na construção desses conteúdos ou na estruturação desses conteúdos, ok? Num processo de curadoria, isso não vai ser tão rígido, né? Eu não vou falar assim, eu tenho lá alguém que é um redator e o redator e o editor decidem o que é importante dessa fonte. Não, não exatamente, né? Eu posso, por exemplo, indexar ou colocar ou utilizar, né, ou pedir a colaboração de uma fonte livremente ali, né, falando sobre aquele assunto, tá? Então, isso na curadoria não vai ter um formato tão rígido, ok? Bom, aí nós vamos falar da duração, não é? Que é o período da iniciativa e a sazonalidade de conteúdos e ações. Aqui vocês podem me perguntar, mas professora, você não estava dizendo antes que a gente não tem controle sobre periodicidade? Ok, mas nós vamos controlar a sazonalidade desses conteúdos. Os conteúdos precisam ser publicados com uma certa periodicidade conhecida por esses usuários, para que eu não tenha o prejuízo desses usuários, de repente, imaginarem assim que, bom, nossa, parou aquele projeto, né?
então eu vou buscar aqui uma outra fonte, né? Uma outra base de curadoria, porque esse pessoal não está mais publicando. Será que eles vão voltar a publicar ou não? Então eu devo criar uma certa um relacionamento, né? Uma certa expectativa nesse usuário, para que ele possa esperar, por exemplo, que eu publique aquele conteúdo uma vez por semana, 2 vezes por semana, faça uma atualização, converse com esse usuário, né? Então percebam que ali no projeto de curadoria digital especificamente, isso está muito ali embasado no relacionamento que eu crio com esse usuário e que esse relacionamento que eu crio com o usuário, com esse consumidor de informação, ele é muito, muito importante para que eu desenvolva esse produto ao longo do tempo, ok? Bom, vamos passar então para o ambiente. Eu vou, pessoal, escolher prioritariamente um canal, né, uma mídia dentro do ambiente digital para ser a minha, digamos assim, a minha estrutura, a minha espinha dorsal, contendo a minha proposta de conteúdo, tá? Vocês vão perceber que vários projetos de curadoria digital seguem esse raciocínio, seguem essa linha, ok? Bom, eu vou ter ali alguns canais que vão me fazer o reforço, né, ou suporte, ou atualização, ou uma ponta, uma capilarização desse conteúdo com os meus usuários. E eu vou ter uma fonte de publicação principal, que pode ser um blog, pode ser uma rede social. Eu posso escolher o YouTube, por exemplo, como canal de publicação, fazendo meu vlog ali dentro, né? Eu posso escolher o Facebook, um pouquinho mais raro, mas pode acontecer também. Eu posso manter o meu blog, né? E manter o meu blog como espinha dorsal, ou manter o meu blog como reforço do meu canal no YouTube, por exemplo, tá? Enfim, as possibilidades são muitas. Vai aí valer muito o seu estudo a respeito do usuário, quais canais ele frequenta mais, quais canais o usuário prefere, né? Existem também recursos de podcast muito interessantes, tá bom? Eu diria para vocês o seguinte, que em geral os conteúdos em vídeo, eles acabam tendo uma maior penetração, eles acabam tendo um maior engajamento, uma maior atenção. Por quê? Porque a leitura, em geral, a leitura de um texto escrito, né? Ela, em geral, ela exige um pouco mais de esforço, um pouco mais de foco do usuário, né? Enquanto que o conteúdo em vídeo, você pode, por exemplo, ter o usuário escutando ou vendo aquele conteúdo quando ele está em casa, cozinhando, por exemplo, ou fazendo alguma outra tarefa, ok? Então, o conteúdo em vídeo, em geral, ele tende a ter uma simpatia maior, ele é mais leve para o usuário, né? Ele faz com que o usuário consiga, ao mesmo tempo em que ele assiste aquele conteúdo, fazer outras tarefas ali, né? A gente sabe que o usuário, pessoal, ele é multitarefa por excelência. Então, por exemplo, ele está ali escutando um podcast e está, por exemplo, no trânsito, ou ele está ali sentado no carro, no Uber, fazendo 1000 outras coisas, ou está no metrô, né? Está ali no metrô, no transporte público, ok? Então, prestar atenção com relação a esses aspectos aqui do ambiente, da escolha desses ambientes. Bom, um momento, né, diferencial na entrega do conteúdo. Em que ponto você melhora ou você entrega algo mais, entrega um valor a mais para esse usuário, certo? Vamos pensar de novo no nosso objetivo aqui em cima, né? Nós precisamos ter um objetivo de comunicação, manter esse objetivo de comunicação, mas ao mesmo tempo ali, em que fase, em que momento essa entrega de conteúdo, esse conteúdo específico, essa curadoria com essa filtragem de informações específicas, de histórias específicas, em que momento isso vai representar um diferencial para o usuário. Então percebam, pessoal, que eu estou colocando aqui um aspecto crucial para vocês em um desenvolvimento de conteúdo, certo? Prestem atenção nesse ponto aqui agora, né?
existe não só a qualidade do conteúdo e a filtragem, mas o contexto. O bom curador de conteúdo, ele presta especial atenção ao momento da entrega daquele conteúdo e ao momento em que aquele usuário busca aquele conteúdo. Por isso a importância do relacionamento e a importância das redes sociais no meu projeto de curadoria, ainda que a mídia social não seja o meu principal canal. Dito isso, pessoal, olha só, motivadores. Qual é o gatilho, hein? Você sabe, você conhece qual é o gatilho do uso daquela informação ou qual é a utilidade daquela informação ou conteúdo para o momento em que aquele usuário está consumindo a sua informação? Então percebam, pessoal, que eu estou sempre aqui utilizando a palavra consumidor e consumo, ok? Não estranhem isso, isso é muito importante. Vale pensar, né, que toda vez que a gente fala consumidor e toda vez que a gente fala usuário em meio digital, estamos utilizando aqui uma regrinha bem pragmática, né? Então vamos pensar o seguinte: quando eu quero comprar alguma coisa, antes de comprar alguma coisa, seja no meio digital ou fora dele, né, no meio convencional, muito antes disso, eu me torno um consumidor de informação, ok? Então aqui a gente usa esses termos, né, não só para compra, tá? Eu não estou me referindo simplesmente, vai comprar alguma coisa, professora. Quando você fala consumidor, você está se referindo aí às lojas de e-commerce? Não, eu estou me referindo a uma relação mesmo, a um momento em que o usuário ele se torna mesmo alguém, um indivíduo ávido por informação, né? E não precisa haver na ponta disso o consumo de um produto ou serviço, ok? Pode ser o consumo livre da informação, a utilização da informação, ok? Então, por isso, é tão importante a questão do gatilho, né? Qual é a circunstância, a utilização imediata daquele conteúdo? Mas, professora, como é que a gente vai conhecer isso, né, de antemão, antes de fazer o projeto, antes de partir para a ação? Aí eu recorro de novo à questão do iterativo incremental, né, e a questão que a gente falava ali sempre do crescimento da espiral. Percebem? Então, eu vou, ao longo do meu projeto, conhecendo melhor esse usuário. Então, eu começo com uma proposta, né? Eu começo com um conhecimento básico daquele usuário e eu vou evoluindo esse conhecimento, né? Por isso a importância do relacionamento com esse consumidor / usuário da informação, ok? Ao longo do tempo, né? Então, aí eu vou agregando elementos, eu vou enriquecendo a minha curadoria, né? E eu vou capilarizando essas histórias ali na nuvem, na minha nuvem de comunicação, ok? Vamos então para o último tópico, principais ações. Eu vou definir aqui, pessoal, as principais pilares do meu conteúdo, os principais assuntos, né? E aí eu vou ter uma série de metodologias onde eu vou começar a entrar no desenvolvimento tático da minha curadoria, da informação e do conteúdo digital, ok? Bom, pessoal, fechando aqui o nosso Canvas, né? Fechamos a nossa estratégia de conteúdo, ok? E fechamos o nosso tópico 2. Vale aqui, eu quero fazer uma conclusão, dando uma última recomendação para vocês, né? O nosso Canvas de conteúdo, ele nunca vai morrer, né? Eu não vou fechar um Canvas para sempre, mas eu vou fechar uma versão do Canvas. E aí eu fecho para vocês o conceito iterativo incremental, né? O que é uma estratégia iterativa? É uma estratégia que vai sendo remodelada ao longo do ciclo de vida dela. E o que é esse incremental? Eu vou enriquecendo, eu vou capilarizando e eu vou estendendo essa iniciativa, ok? Bom, fechamos aqui. Eu espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo e comecem já
o projeto de curadoria de vocês, ok?